Olá, alunos! Então, agora nós vamos para a nossa revisão de conteúdos. Vamos nos preparar para poder fazer uma boa atividade, né? Então, vamos lá? Olha aqui, vamos rever tudo sobre a pré-história, né? E a arte rupestre, né? A arte no Paleolítico interpretava a natureza da perspectiva que ele via, né? O homem pré-histórico. Como nós vemos aí nessa pintura rupestre de um bisonte ou bisonete, um pequeno animal. Usava instrumentos e ferramentas feitas a partir de pedaços de ossos, né? E pedras. Eram usados os materiais óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Tá? Então, o primeiro contato artístico é isso. Aí desenvolveu-se até chegar no Neolítico, né? A nova pedra. Quer dizer, eles passaram a usar a pedra. Então, nesse período aí tem também o início da agricultura e da domesticação de animais, porque as ferramentas levaram a isso, né? E aí os grupos humanos foram se juntando, né, bastante, a vida em sociedade e o trabalho. Tudo isso foi proporcionado por essa nova ferramenta. E então as pinturas passaram a representar danças coletivas, trabalho de plantio e colheita, né? Grupos humanos trabalhando. Então, eles eram capazes de transmitir sentido a quem as vê. As formas são apenas sugeridas, né? Então, a frase está um pouco invertida aí, mas a gente entendeu. E aí chegamos numa nova descoberta, o uso do metal, a arte na idade dos metais. Então, o destaque na arquitetura sacra, né? Monumentos megalíticos, né? Grandiosos, templos e santuários, e na confecção de estátuas, assim como na pintura em objetos, né? Então, uma nova forma aí. Esculturas de metais representavam guerreiros e mulheres ricas em detalhes e servem de documentos dos costumes da época. Utilizavam metal e dominavam o fogo. Olha aí que coisa importante. Produziam peças com forma e grande beleza. Então aqui vamos para a nossa atividade de sala. Vamos lá. Vamos tirar nossas dúvidas e resolver as atividades. Então, na questão 1, nós temos o seguinte: no que se refere à arte rupestre, no que se refere à arte rupestre, está correto, olha aqui, atento que é arte rupestre, está correto que se afirma em: foram os primeiros registros visuais do período paleolítico. O termo sobre as pinturas rupestres se refere à rocha, né? Porque vem do latim rupes. 3. A arte era uma arte ligada aos rituais da vida em sociedade, desenvolvida em paredes de pedra no interior de cavernas e grutas. Uma arte alternativa correta. Então, na letra A, apenas 1 e 2, na letra B, 2 e 3, na letra C, 1, 2 e 4. E na letra D, todas estão corretas, ou na letra E, todas estão incorretas. Vamos ver então aqui que todas estão corretas, né? Realmente foram os primeiros registros visuais. Rupestre significa rocha, porque vem de rupes. Era uma arte ligada aos rituais e desenvolvida em paredes de pedra, então está tudo certo aí. Vamos para a próxima questão. Na questão 2, no período paleolítico,
o ser humano habitava em cavernas. No que se refere à forma de vida do homem neste período, está correto o que se afirma aí. Não esqueça, tá? Olha só, o ser humano habitava em cavernas nesse período, né? No Paleolítico. Então, isso é o que a gente tem que ter assim, guardado para poder entender as relações com essas exceções aqui, ó. Quando acabavam os alimentos da região, as famílias tinham que migrar para uma outra região. Tinham uma vida nômade, sem habitação fixa. Vivia da caça de animais, de pesca e da coleta de frutos e raízes. Usavam ferramentas de ferro fundido, sociedade de propriedades individual. Vamos ver aí. Marque a alternativa correta. Apenas 1 e 2, apenas 2 e 4, apenas 1, 2 e 3, todas estão corretas, todas estão incorretas. Então você vai ter que rever, ler com calma e analisar para poder chegar na conclusão. E aí certamente você vai entender que 1, 2 e 3 estão corretas. Tá? Nós voltamos aqui para rever, ó. Quando acabavam o alimento, tinha que migrar. Então, eles eram nômades, né? E viviam da caça de animais, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Essas 3 acessões aí estão interligadas. Então, vamos aqui ver a questão de número 3. No que se refere à arte na idade dos metais, tá? Analise as acessões a seguir e marque a alternativa correta. Letra A. Destaque na arquitetura sacra, como monumentos megalíticos, templos, santuários e da confecção de estátuas, assim como pinturas em objetos, né? Nas paredes das cavernas, os homens daquela época fizeram representações de cenas de caça. Letra C. A característica dessas pinturas era o naturalismo. E letra D. Interpretava a natureza da perspectiva que via. E a letra E, todas estão corretas. Vamos ver. A letra A, que é a questão certa. Por quê? Do que se refere à idade dos metais, havia um destaque na arquitetura sacra, né? Os monumentos megalíticos, os templos, santuários, né? A confecção de estátuas, assim como na pintura de objetos. Já há uma grande evolução aí, né? Então vamos ver agora uma questão sobre do tipo das questões do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, e aí vamos já nos familiarizarmos com esse tipo de questão, como nós já falamos em outras aulas, né? Então temos aqui uma questão adaptada, né? Analise as acessões a seguir e marque as afirmações corretas, ok? Então, você analisa e depois que marca. Letra A. A domesticação de animais e o surgimento da agricultura ocorreram apenas após a invenção da escrita. Apenas após a invenção da escrita. É o que está dizendo aí. A duração do Paleolítico é bem mais curta do que a do Neolítico. Então, vamos analisar também essa questão aí. A pré-história, período do aparecimento do homem sobre a Terra, é dividida entre os períodos Paleolítico e Neolítico. Então, analise também isso aí. Volte lá, leia novamente, né? A idade dos metais envolvia técnicas primitivas. Será? E letra E, não havia criação artística nesses períodos. Então vamos ver aí. Qual será a afirmativa, né? Então, temos aí que a pré-histórica, período do aparecimento do homem sobre a Terra, antes da escrita, antes da história, é dividida entre os períodos Paleolítico e Neolítico. Ok? Então, mais uma informação que a gente vai colecionando aí, né? Então, a questão 5 é uma questão mais
é uma questão onde você vai desenvolver o seu próprio pensamento, né? Onde você vai colocar a sua impressão, as ideias, diante do que você leu até agora, né? Você vai desenvolver aquilo que você pensa sobre a importância da arte rupestre para a sociedade atual, né? Que, de certo modo, através do que nós recuperamos do nosso passado, nós vamos entendendo melhor a nossa evolução e vamos entendendo melhor como caminhamos para o futuro. Evitamos erros antigos, né? Evitamos enganos. E aí, tudo isso são ideias que você vai analisar, que você vai desenvolver para poder colocar na sua resposta. Nós temos aqui uma sugestão de resposta e que eu vou colocar aqui para você se orientar melhor, mas você pode, com certeza, ter a sua própria ideia sobre o que vem a ser a importância da arte rupestre para a nossa sociedade atual. Olha, a arte rupestre é reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda a sua história. Essa palavra aqui é uma palavra importantíssima, né? A estética, ela diz respeito à aparência das coisas, como as coisas são, né? E aí, na estética, existe uma procura pelo belo, uma procura da aparência mais agradável aos olhos, né? Então, a estética ela é muito parecida com o conceito de beleza, mas é ali, não é exatamente... A estética não é exatamente a beleza, ok? Então, encontrada geralmente em cavernas, né? A pintura e em pequenas esculturas, né? A arte rupestre, deixa eu refazer aqui, encontrada geralmente em cavernas, pintura e pequenas esculturas, a arte rupestre tem grande importância, na busca de informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico, né? E isso tem uma importância grande para nós, porque a gente vai entendendo um pouco como foram desenvolvidos alguns instrumentos, como foram desenvolvidos algumas combinações de convivência, né? Algumas formas de lutar contra as adversidades naquele período, né? É muito importante, né, que a gente tenha sempre essa curiosidade, tenha sempre essa busca, porque é através disso aí que a gente vai evoluindo, vai buscando as novas formas, vai se inquietando e procurando evoluir, melhorar, né, aperfeiçoar. E aí é que está, é através desses pensamentos que você vai achar a sua maneira de responder essa questão aí, tá? Que essa não é a única resposta possível para ela, não. Você pode construir a sua também, diante do que você recebeu, do que você percebeu através da nossa aula, ok? E aí temos também para vocês, nós recomendamos que assistam esse material complementar, o vídeo Período Paleolítico, Período da História, disponível nesse link aí, né, do YouTube. E aí vocês, por favor, acessem, né, que vocês vão ter mais subsídios para entender melhor esse período da nossa história, ok? Esse desenvolvimento da vida humana, da história humana, e como o homem chegou nesse desenvolvimento atual, né? De como o homem chegou a esse requinte, essa sofisticação artística que hoje em dia existem coisas que escapam até a nossa compreensão de tão sofisticado, né?
Existem formas de artes, como nós já vimos na aula passada, aí, a videocriatura, né? E é ilimitado. E como também falamos na aula anterior, não existe mais limite para a criação, né? Cada vez mais vão surgindo novas formas artísticas e aí cada vez mais a nossa arte contemporânea vai se enriquecendo e vai aumentando. E aí estamos aqui nós para tentar entender, para fazer a nossa leitura, para poder receber e perceber o ganho que esses artistas vão trazendo para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, nós aqui agora chegamos ao final da nossa aula, né? Esperamos que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham absorvido bastante e que percebam principalmente a importância do Paleolítico com a sua evolução para o Neolítico na nossa vida, ok? Tchau!